Oi, eu sou o João. Oi, eu sou a Luana. E essas são as 5 melhores, piores resenhas de Nihonjin. Vocês estão preparados? Querem se sentar? Vamos então para a 5ª resenha aqui. É um livro muito bom, mas um pouco confuso. Gostei de aprender coisas diferentes sobre a cultura japonesa, mas é um livro curtinho demais. Oh, mas isso não é demérito. Hoje em dia eu acho um mérito. Ai, que delícia! Não acho confuso também, não. Nem um pouco confuso. Eu vou discordar aqui do resenhista. É porque tem um flashback, mas a partir daí é bem linear, né? Beleza, eu respeito o seu posicionamento, mas eu acho que é um posicionamento burro. Mas vamos lá, 4ª resenha. É um livro bonito que conta sobre a imigração dos japoneses para o Brasil, acompanhando a família protagonista. É bom. Queria ter mais a dizer, mas infelizmente não tenho. Então tá bom, né? Eu até queria falar mais, mas não vou. É isso. Um beijo da Anitta. Que injustiça. E é um livro bom. Eu gostei do livro. Diferentemente do Escute as Feras, que a gente falou semana passada, este aqui nós vamos elogiar o livro, Luana. Nem só de veneno vive este podcast. De onde pode ter vindo tanto veneno, meu Deus? 3ª resenha. Essa aqui tem um título maravilhoso. Casos de Família versão Japão. O texto. Diversas histórias de imigrantes japoneses que esperavam encontrar riqueza no Brasil e precisaram se matar de tanto trabalhar depois. O bom é que prosperaram. O bom é que deu certo, no fim. Mas a que custo, né? Qual foi a pior coisa, a coisa que você mais odiava e que você teve que fazer? Trabalhar. 2ª resenha. Eu senti que os capítulos são muito desconexos e eu achei a leitura um pouco confusa, talvez pela quantidade de nomes e palavras em japonês. Apesar disso, o livro é muito bom e muito interessante, pois mostra o costume de culturas, hábitos e tradições dos primeiros nipo-brasileiros. Injusta a crítica, mas a segunda parte eu concordo, que mostra os elementos culturais, isso sim. Duas coisas, talvez a gente até volte depois, mas acho que nem precisa. De fato, é uma narrativa mais fragmentada, porque é um romance dividido em 5 capítulos, ou 6, deixa eu ver aqui, deixa eu colar rapidinho. 7, aparentemente não sei contar. E aí, é como se fossem recortes específicos na história dessa família. Então, de fato, você tem ali saltos temporais de um capítulo para o outro. Mas, gente, não fica confuso, não. É bem tranquilo de entender, porque é linear, inclusive. Você entende que ele começa do mais antigo para o caso mais recente. Então, assim, o máximo que vai acontecer é você entender assim, agora eles mudaram, eles não estão morando mais naquele lugar. Mas muito tranquilo, não tem nada de confuso. E essa coisa dos nomes também, gente... um pouquinho de preconceito, tá? Tem nomes japoneses porque os personagens são japoneses, aí no caso, né? Não tinha muito como escapar. E os termos em japonês são explicados ou são autoexplicativos. A gente vai conversar sobre isso, porque aparecem tantas vezes que você consegue entender. Não, e um Google também, gente, não vai cair o seu dedo, não. Se você ficar muito na dúvida de, eu tenho um pouco de preguiça dessas críticas, de, usou um termo que eu não conheço. Nossa, e vai amputar a sua mão se você jogar no Google para saber o que significa, sabe? Por que o livro tem que mastigar tudo? João sem paciência hoje, é final de período, né, João? Porque antigamente, se fosse antigamente, você ter que se locomover até a sua estante, pegar o dicionário, localizar. Mas hoje em dia, gente, no celular, você dá um Google e fala, não me explicou o que é. Nossa, preguiça. Queima, bebê! Queima! 1ª resenha, que é a 1. A premissa é boa, porém não tem um desenvolvimento que a narrativa merece. A história é cortada entre várias cápsulas de tempo e fica aquele gosto de romance permeado de capítulos com efeito de pastilha efervescente. Nossa, que absurdo. Eu achei isso muito criativo. Nossa, mas eu achei tão absurdo. Perceba a beleza, cada capítulo é uma pastilha efervescente. Não, achei que ele gastou uma imagem muito criativa num lugar que não cabe. Isso não faz o menor sentido. Gente, eu adorei o livro, não sei se ficou claro, tá? Eu tô aqui defendendo o livro. Eu amei o livro. Qual livro, Luana? Nihonjin, do Oscar Nakasato.
Olha, João mostrando aqui. Com essa capa belíssima, inclusive queria comentar isso, porque a gente tem o costume de falar mal de capas, e aqui a gente tem uma capa muito bonitinha, muito funcional, com um desenho meio em aquarela, não sei se está dando para ver pela câmera, né? Num rosa muito bonitinho. Ele já tinha sido publicado antes, né? Pela Bem Virar. Em 2011. No fatídico 2011, a gente vai comentar da polêmica, e a Fósforo está republicando a obra do Oscar Nakasato, que é um autor brasileiro, né, de família japonesa. A gente já comentou o outro livro dele, que é o Oji-chan, né, saiu resenha aqui em episódio de literatura contemporânea, talvez, não me recordo em qual episódio. Acho que sim. Mas comentamos e a gente gostou da escrita, e aí solicitamos o Nihonjin, que é, para quem não está ligando o nome à coisa, é o fatídico livro do Jabuti, do polêmico Jabuti. Mas antes queria só dar o crédito porque é um livro que a gente recebeu pela parceria que o canal tem com a editora Fósforo, né? Então a gente já resenhou alguns livros por essa parceria, o próprio Oji-chan, o Dani Ernaux, recentemente também gravamos episódio, e agora mais um episódio com parceria pela editora Fósforo, que está relançando a obra do Oscar num projeto editorial muito bonitinho. E João já adiantou, né? Nós gostamos do Oji-chan, mas o Nihonjin é muito bom, gente. Gostamos mais ainda, gente. É bem legal. E tem uma história. Eu gosto de muitas coisas, a gente vai falar sobre isso. Tem aspectos aqui da escrita que me interessam muito, mas a história. Que história sensacional, gente. Muito legal. E qual é a história, Luana, resumidamente? É a história de uma família migrante, uma família japonesa que se muda para o Brasil no início do século XX, para trabalhar ali no contexto de trabalho nos cafezais, no interior de São Paulo, Paraná, nas fazendas. Então eles se mudam para o Brasil e aí a narrativa vai contar a história de 3 gerações. O avô, os pais e o narrador, né? A geração do narrador. A gente não tem acesso exatamente a todos os elementos, né? Eles separam os indivíduos da família. No começo é muito focado na história do próprio avô, né? E das pessoas ao redor ali, da avó, da primeira esposa do avô. Depois entra na geração dos pais. Tem uma passagem, um dos meus capítulos favoritos, é justamente o capítulo sobre a mãe do narrador. E terminamos com a geração do próprio narrador. Que escreve o livro em primeira pessoa, né? O Noboru. E ele faz um movimento, acho que a gente já pode começar, que eu gostei muito de escrita. E eu achei até sofisticado o relato, porque ele começa dizendo assim, eu estava conversando com meu avô, e ele contando do processo de migração do navio. E ele faz quase sempre, principalmente nas narrativas mais antigas, um exercício de que ele escreve dessa forma, né? Imagina o meu avô contando para alguém no navio, nananã. Imagina essa pessoa respondendo. E aí, dali ele puxa o gancho e você perde a ideia de quando que ele ainda está imaginando e quando que a narrativa já começou. Ele mistura esses elementos. Depois ele faz a mesma coisa com outros casos, né? Imagina minha avó cozinhando, imagina o meu avô respondendo a ela. Então ela teria dito, nananã, e depois ele vai para a narrativa, mas é muito bem feito esse movimento, né? E acho que aí já tem aqui, obviamente, um dos temas que é comum a esse tipo de narrativa, que é a reconstrução da memória, né? É esse narrador tentando recontar a história da própria família, dos avós, inclusive daqueles elementos que o tempo já apagou, que já se perderam ali na história. Ele vai brincar com essa reconstrução, vai dizer que ele está contando a partir de relatos que os familiares fizeram, de entrevistas, de casos que as famílias contam em encontros, né? Que muitas coisas ele mesmo perguntou, alguns episódios que não estavam claros. Então ele brinca com essa ideia de reconstrução da memória, de reconstrução do passado, e acho muito bem feito. Até onde sabemos, não é autobiográfico, né, João? A gente até imagina que, obviamente, as memórias de família ali tenham influenciado em algo da escrita, podem ter permeado ali o texto, mas não é autobiográfico, é ficcional. Mas é muito interessante, porque no fim é aquela velha ideia, né, de você escolher indivíduos ali, personagens, para contar uma história maior, um contexto mais amplo. Nesse caso, a migração japonesa para o Brasil.
E aí ele vai colocando aqui vários fatos históricos, né? Eu até trouxe alguns aqui só para a gente citar, desde a chegada do primeiro navio, que acontece em 1908, um navio que chega em Santos, trazendo, acho que eram cerca de 700 migrantes japoneses. E aí a gente tem um contexto histórico, por que esses migrantes vinham. Do ponto de vista do Japão, o Japão estava enfrentando grandes dificuldades financeiras, tinha ali uma problemática de densidade demográfica mesmo, então existia um esforço ali por parte do país de que alguns indivíduos saíssem mesmo do Japão, e o Brasil precisava dessa mão de obra, precisava aqui num contexto muito problemático também, porque a gente está com poucos anos transcorridos após a abolição da escravatura. Não existia essa ideia de você pagar pela mão de obra das pessoas negras, então vamos trazer mais mão de obra. Então trazem essa mão de obra amarela, né? Não só de japoneses, embora o livro aqui seja centrado nos japoneses, mas de vários indivíduos ali do leste asiático, principalmente. E é só fazer um parênteses, mas este livro, a gente está falando dele por conta da temática dos próximos episódios, Luana. Qual é a nossa temática? A gente não contextualizou. É verdade, né? Não comentamos. Mas é justamente essa ponte Brasil-Ásia. Livros que, de alguma forma, proponham discussões variadas. Vocês vão ver que os exemplos são bastante diferentes entre si, mas que fazem alguma ligação entre Brasil e Ásia, seja pela questão da imigração, seja por uma questão de recontar histórias tradicionais da Ásia por um autor brasileiro, seja às vezes de não necessariamente um processo de migração como foco da narrativa, mas que tenham personagens de origens asiáticas na história. Então vamos fazer, porque a Ásia está com tudo, Luana. A Ásia chegou para chegar agora. Só um parênteses, o Japão exclusivamente. Só queria fazer um parênteses que não tem nada a ver com o livro, mas eu assisto o YouTube o dia inteiro, gente. Adoro YouTube. Larguei a televisão e fico vendo o YouTube. Então eu sigo alguns produtores de conteúdo e tal, que eu já segui antes, mas agora tô vendo com mais assiduidade. E todo mundo tá indo pro Japão, Luana. Você sabia desse movimento? O Japão é o novo queridinho dos viajantes, dos blogueiros de viagem. Todo mundo indo para o Japão, gravando vídeo de viagem no Japão. Achei isso curioso. Teve alguma coisa aí recente que descobriram o Japão no YouTube. Eu acho até, não acompanhei este movimento, não sou tão jovem quanto o João, mas antigamente já tinha também, né? Eu acho que o Japão se insere na cultura pop, no imaginário popular aqui no Brasil de maneira muito forte, né? Eu sou geração Japão, né? Por conta, sobretudo, dos mangás, né? Pokémon, Cavaleiro do Zodíaco, tem a geração Sailor Moon, né? Recentemente, acho que com o Estúdio Ghibli, né? Então, o Japão chega muito pro brasileiro, né? De certa forma, principalmente nessa produção pop. Mas apesar disso, a história da migração não é tão conhecida. E isso que me encantou no livro. Eu e João, a gente estava brincando aqui em off antes de começar a gravação, que a gente tem muita novela sobre a migração italiana. Quantas novelas vocês já assistiram? Sobre a migração japonesa? Nem tantos filmes, né? Eu tô tentando lembrar de algum filme. Filmes, né? Até literatura mesmo, né? Então eu acho que o Oscar, ele ocupa mesmo esse espaço. Ele sendo, inclusive, de ascendência japonesa, né? Então é um resgate bem bonito por parte do autor. E eu acho, vou até dar um Google aqui, ó. Mas, se não me falha a memória, o Brasil é o país que abriga a maior comunidade japonesa fora do Japão, né? O Brasil é o país que tem o maior contingente de japoneses que vivem fora do Japão. Desde 1930, João. Porque aí eu estava contando a história, né? Chegam esses primeiros imigrantes, muitos outros vão vir. Então, já em 1930, ou seja, 20 anos depois da chegada dos primeiros imigrantes, a gente já tem aqui a maior população japonesa fora do Japão. Lembrando que o Japão, ele vem de um contexto histórico em que ele era um país muito fechado. Ele nem permitia a chegada de estrangeiros no país. Então, é uma mudança cultural bastante drástica também ali, o que acontece no século XX. Aqui no Brasil, a gente tem um movimento contrário muito forte à chegada desses migrantes. Desde o início, o livro vai citar alguns, eu anotei um aqui que é citado no romance do Oscar, que é da década de 20, um deputado chamado Fidelis Reis. Ele apresenta no Congresso Nacional uma proposta para reduzir a migração de pessoas
amarelas ao Brasil. Na verdade, a proposta tinha dois pontos, né? A proibição de entrada de pessoas pretas e a diminuição da chegada de pessoas amarelas, muito pautado na questão da raça ariana, da superioridade ariana. Ele tinha esse discurso muito claro. Eugenia, né? Nazismo. Nós estaríamos sujando a nossa raça, né? Ou qualquer coisa terrível nesse sentido, né? Então, desde o início você tem esse movimento contrário muito forte. Isso se intensifica durante a Segunda Guerra. E todos esses episódios vão sendo trabalhados pelo livro. Então, na Segunda Guerra, o Japão luta do lado do eixo, o Brasil vai pro lado dos aliados, né? Então, nesse momento, a gente tem várias atividades culturais, educacionais ali que são limitadas no Brasil. Então, por exemplo, o idioma japonês é proibido, as escolas japonesas, né, são proibidas também, muitos bens são confiscados dessas famílias. Então, a gente tem esse movimento contrário aqui forte, inclusive com uma consequência, que é o surgimento de um movimento nacionalista aqui no Brasil, que o livro também vai falar. Estou dando só um contexto, gente, depois a gente entra mais a fundo no livro, mas porque tudo isso é muito interessante, né? Esse movimento nacionalista vai se chamar Shindohenmei, e é fascinante, gente, tem muitas camadas aqui para serem discutidas, porque eles, inicialmente, é um grupo que se forma para lutar pelos direitos desses imigrantes, para que eles não sejam explorados, para que eles tenham melhores condições ali de trabalho, até de pagamento. Então, ele parte de uma luta legítima, ficam muito grandes. Só em São Paulo, se eu não me engano, são 60 unidades que vão existir ali, sedes físicas, né, desse grupo, que inclusive nem tinha esse nome no início, era um outro nome. Mas aí vem a Segunda Guerra, vem esse sentimento contrário aos nipo-brasileiros muito forte, aos japoneses e também aos seus descendentes, né? Então, você tem ali um acirramento desse sentimento nacionalista. E aí você tem uma questão aqui que é: o Japão perde a guerra e esse grupo não vai acreditar nisso. Isso é muito, muito curioso, né? Eles acham que a notícia da rendição do Japão é uma fake news, é uma mentira espalhada pelos Estados Unidos, e eles não vão acreditar nisso. E aí, olhem só que coisa excepcional aqui. Os brasileiros falarem isso, para eles é brasileiro mesmo, eles não respeitam a gente não espera nada muito grandioso aqui, muito nobre dos brasileiros. Mas japoneses e descendentes de japoneses dizerem que o Japão perdeu a guerra, aí a gente não admite. Aí é uma questão de traição, eles passam a chamar esses indivíduos da própria comunidade japonesa de corações sujos. E eles passam, João, a exterminar esses indivíduos. Se torna um grupo de extermínio. Porque supostamente eles estariam traindo a pátria, né? Tem um viés nacionalista muito forte. Eu até anotei aqui, são 23 indivíduos que são assassinados e 147 que sobrevivem. Sofrem atentados. E aí é uma dificuldade muito grande, porque como você convence, né, essas pessoas de que o Japão de fato perdeu, de fato se rendeu. Então existe até um movimento do governo brasileiro de trazer cartas escritas por familiares deles mesmos, contando que de fato o Japão perdeu a guerra. Mas é algo muito louco, né, gente? Eu já tinha ouvido falar, mas nesse livro é tratado de forma bastante aprofundada. Eu não vou falar quem é quem aqui, mas a gente vai ter no livro um indivíduo dessa família que é do Shindohenmei e um que é contrário. E aí você vai ter aqui um embate dentro do próprio seio dessa família, né? Dentro dessa própria estrutura familiar aqui de japoneses. Mas isso é abordado lindamente no livro. Assim, eu gosto muito desse capítulo. Eu gosto também. É um dos capítulos do final, né? Acho que é o penúltimo capítulo que vai abordar de forma mais explícita. Isso já era mencionado antes, mas vai virar o foco da atenção realmente no finalzinho. E assim, é aquilo que a gente conversou, né? Que a gente sempre fala quando a gente tem esse livro, essa construção de resgate da memória, que a partir de um olhar no local, no específico, você acompanha todo um olhar global, né? Então, assim, claro que aqui vai ser retratado a vida dos imigrantes japoneses no século XX no Brasil,
Mas você vai ter ali aspectos da política nacional sendo mencionados, da política mundial, das grandes guerras, de como que isso foi mobilizado desde aspectos macro, aspectos micro, né? Como as famílias japonesas sentiram isso, não só as que tinham um envolvimento mais direto com a guerra, como aquelas que não tinham, né? Que estavam aqui vivendo a vida normalmente, entre aspas, né? Mas estou querendo dizer assim, sem uma relação direta bélica, e como que isso vai ser impactado na vida delas, né? Quais as consequências disso, nessas proibições, nessas permanências. Tem um momento no livro que o narrador vai contar as medidas de segurança que o governo toma, né? A Lu comentou algumas, mas é ali no contexto da Segunda Guerra Mundial, porque os japoneses, alemães e italianos começam a ser vistos como inimigos do Brasil, né? Porque o Brasil tá lutando do lado dos aliados e não do eixo. E aí você tem desde confisco de bens, proibição de conversas em público no idioma original, no caso aqui o japonês, mas também no alemão, no italiano, proibição de culto a símbolos, né? Então, assim, uma loja japonesa não poderia ter a foto do imperador, isso vai ser um ponto muito de desonra, né, para os japoneses, que a gente vai comentar que a figura do imperador aparece bastante. Até religião, né, João? Porque eles não eram católicos, então eles são proibidos de ter as suas crenças religiosas de forma livre, né? De se mudar, né? Eles tinham que pedir autorização e comunicar ao governo se eles se mudassem de casa, e para viajar precisava de uma autorização, gente. Você tinha que ir num órgão do estado e pedir autorização para você viajar, para você se deslocar em território brasileiro. Então, assim, são questões que eu, por exemplo, não sabia, não tinha esse conhecimento, né? Então, sabia de uma forma muito vaga e geral que os japoneses tinham sofrido alguma medida de represália, mas assim, não tinha ideia de que era nesse nível, né, que aconteceu. Então, assim, muito, muito interessante o movimento histórico que ele faz e de cumprir essa lacuna mesmo de algo que é tão comum, e volto a dizer que afetou uma população muito grande, que às vezes a gente não tem conhecimento, né, porque fica muito distante para a gente. E só para fechar essa questão do contexto histórico, né? Ele finaliza, aqui também não vou dar spoiler, mas tem um movimento de retorno mesmo. Então ele vai acompanhar aqui o último personagem, que é o narrador, que quer justamente ir para o Japão, e isso acompanha um movimento histórico também, um momento aqui do Brasil, que inicia ali principalmente nos anos 80, 90, que você tem essa grande população de descendentes, né, de brasileiros aqui da comunidade, pertencentes a essa comunidade nipo-brasileira, que querem ir para o Japão, trabalhar, passar um tempo, né? Então eu acho que ele amarra, ele fecha muito bem. E acho que o Noboru é um narrador muito interessante, a gente já pode ir começando a entrar mais no livro, ele que vai ter este papel de fazer a reflexão sobre a história da sua família. Então ele conta a história, ele conta esses fatos, que são muito interessantes, mas ele vai refletir. E aí eu acho que o livro, ele vai entrar em várias discussões aqui que são muito interessantes. Por exemplo, esse fato que é dito logo no início, da população japonesa ser muito fechada no Brasil. Então, eles ainda falam em japonês, eles aprendem o português ali, o básico, para conseguirem sobreviver para o dia a dia, mas eles são muito fechados, não existe ali nenhuma relação com outras pessoas que não da própria comunidade. Não falo nem só de casamentos, de relações amorosas, mas de relações de amizade mesmo, né? Eles são muito fechados. E aí uma das explicações para isso é que eles vêm para o Brasil com uma ideia de retornar muito rápido. Então, isso é até mencionado numa das resenhas iniciais aqui, né? É vendido. A ideia que é vendida para esses migrantes é que eles vão passar poucos anos no Brasil. 4 ou 5 anos. 4 ou 5 anos, exatamente. Que eles vão enriquecer muito rápido e eles vão conseguir retornar para o Japão. É assim que eles vêm, é com essa ideia. Então, para que também que você vai aprender muita coisa sobre aquele país, muito idioma, se você sabe que você vai voltar muito em breve? E, ao mesmo tempo, um instinto de proteção, né? De estamos numa terra estrangeira, então, assim, que não é uma terra próxima ao Japão, não é uma terra, tanto no sentido geográfico quanto no sentido cultural, né? São outros costumes, é outro idioma completamente diferente, então a gente tem que manter aqui as nossas tradições para que ela fique viva de alguma forma, porque se a gente abrir mão disso, aí a gente não volta mesmo, né? E até essa ideia de quando eu voltar, os meus filhos, eles precisam saber se comportar na sociedade japonesa.
Exatamente. Então eu vou ensinar os meus filhos a cultura, a língua, os costumes, tudo o que é pertinente ao país de onde eu vim, né? O próprio título, né? Nihonjin significa japonês, né? Exato. Os brasileiros são os estrangeiros, ironicamente, né? Apesar deles estarem no Brasil. Só que eles não voltam, e isso é um sentimento de frustração muito grande. Eles ganham muito pouco dinheiro. Imagina viajar para o Japão, caríssimo, gente. Eles vêm para cá com muitas vezes, na maioria das vezes, com passagens subsidiadas. Essa passagem ela é bancada pelos governos, principalmente do Brasil, ali estado de São Paulo, estado do Paraná, alguma coisa pelo governo japonês também, mas uma passagem caríssima, né? Então esse sentimento de frustração. E aí tem várias questões aqui, eu falei da Segunda Guerra, né? Como eles vão ser mal vistos de alguma forma pela população brasileira, mas uma das promessas que é feita para eles é de que ganhando a guerra o Japão iria buscá-los. Então tem esse boato de que eles vão mandar um navio e aí vão levar todos os japoneses para o Japão. E até questões mais sutis. Quando o Brasil proíbe o idioma japonês e a publicação de jornais em japonês, porque eles existiam, essas pessoas também ficam completamente sem notícias. Porque elas não falam português, ou falam muito pouco português, não leem português. Então também como é fácil você se alienar da realidade a partir do momento que também você não tem mais acesso a um jornal, a uma notícia, né? Então são coisas muito sutis que são colocadas no texto e que ajudam a gente a entender as decisões desses personagens, que nem sempre são corretas, na maioria das vezes não são, mas explica, né, essa angústia de não conseguir voltar, essa sensação de abandono, de impotência. Então, acho que é bem interessante, assim, para entender um pouco da psique desses personagens. E tem uma construção de que eles foram enganados. Não quero usar um termo tão pesado, né? Mas pelo próprio imperador, né? Claro que a gente sabe que a questão é muito mais complexa, que talvez não é o imperador de carne e osso, mas tem uma questão política e social. Mas desde o começo você sabe que não vai ser 5, 4 anos, né? E prometem condições de trabalho infinitamente melhores do que as que eles vão encontrar aqui. O livro começa justamente com esse choque, né? Com o avô muito jovem, migrando para o Brasil, e aí todo o processo dele de descoberta de quando ele chega aqui, dele ver que ele está numa fazenda muito isolada, que a casa, né, a moradia que é destinada à família dele é uma moradia, não tem nem móvel, né? Isso eu acho muito forte no começo, que falam para ele que ele é que tem que construir os móveis da casa. E aí entra naquela construção que a gente já viu, infelizmente, em outras histórias, mas quase de um trabalho escravo, no sentido de que a pessoa trabalha bastante, ela recebe, não é trabalho escravo porque ela recebe dinheiro, mas ela tem que comprar os móveis, ela tem que comprar tudo na venda do próprio patrão, e aí isso é vendido num preço muito mais caro. Então eles começam a se decepcionar porque trabalham o ano todo, e chega no final do ano, o dinheiro não dá para nada, eles não conseguem juntar dinheiro, ou estão sempre devendo mais dinheiro para o patrão, porque a conta nunca fecha, ou você não tem margem de lucro, né? O dinheiro todo que você trabalha é convertido em produto na própria venda do patrão. Então fica aquela ideia de tô trabalhando à toa, né? Tô trabalhando aqui e não tô conseguindo juntar nenhum dinheiro, quiçá juntar um dinheiro para eu enriquecer, para eu voltar para o Japão, para eu atender. E o que eu acho curioso é essa postura de a maioria dos personagens, depois no meio isso vai ser mais tematizado, né? No próprio começo você já tem vozes dissonantes, mas de se negar a acreditar que eles foram enganados pelo imperador, né? E pelo governo japonês. Existe um senso ali de preservação, de nacionalismo mesmo, até ufanismo, não, o imperador não sabe disso, também enganaram o imperador, a culpa é dos fazendeiros, a culpa é do governo brasileiro, a gente foi enganado em conjunto, mas assim, que pode ser também um mecanismo de defesa, né, de se você abrir mão da única coisa que ainda te resta, de achar que, se você aceitar que você foi enganado e tá naquela situação, aí é o desespero absoluto, né, não tem para onde correr. Então pode ser visto também como essa ideia de vou me manter aqui fiel a essa boia de salvação, de esperança, de que não, quando descobrirem o que está acontecendo, a gente vai ser resgatado, isso não vai ficar assim, isso vai ter alguma consequência, né? Então vamos aguentar o máximo que a gente conseguir, porque isso vai ser resolvido de alguma forma, né? E aí, o que é muito bonito e muito cruel é a gente acompanhar o amadurecimento desses personagens, quando eles começam a perceber que não,
que é isso mesmo, que a situação não vai mudar. E aí eles têm ali que, no mínimo de condição que eles têm, começar a se virar e a buscar outras experiências. Então o próprio avô, ele vai conseguir a muito custo sair dessa fazenda, ele arrenda um sítio, mas aí sempre essa ideia de construção do nada, né? Eles têm que construir ali desde elementos básicos, de começar a criação de animais, de produzir tudo na terra o que eles vão consumir, para evitar ficar comprando nas vendas que cobram um preço abusivo, e aí vão formando a família, até que a mudança do discurso é muito, muito sutil, muito bem feita no livro, né? Porque no começo tem sempre essa ideia de a gente vai voltar para o Japão, isso é temporário. E aí, quando os personagens começam a não mencionar essa volta ao Japão ou lidar de outra forma, né? O avô faz muito esse paralelo, né? Que ele começa falando: estamos trabalhando, mas vou voltar para o Japão. Isso aqui a gente não precisa esquentar a cabeça, porque a gente vai voltar para o Japão. Até o momento que ele começa a falar que ele está trabalhando para os filhos. Ele não está trabalhando mais para voltar para o Japão, ele está trabalhando para educar os filhos. E aí você já percebe que ele vai perdendo essa esperança de retornar um dia para o Japão. E é muito, muito cruel. É um livro muito melancólico, né? Principalmente o começo dele. Eu acho que depois, quando chega na segunda geração, você já começa a ter outras discussões. Mas no começo, a história do avô e das avós, né? Tô falando das avós, mas é uma avó só, porque tem uma outra primeira esposa do avô, né? E eu acho muito triste, muito melancólico. Vou passar para a Lu, depois eu comento, porque é um dos aspectos que eu queria comentar que mais me marcaram no livro, e eu acho que o Oscar faz isso muito bem feito, é de como ele retrata a vida desses imigrantes, mas ele faz de uma forma muito complexa, né? Ele não vitimiza essas pessoas, ele mostra assim, elas têm questões também muito problemáticas, elas são extremamente, alguns personagens, tá, gente? Não estou aqui generalizando, falar, os japoneses são assim, mas o avô dele é extremamente racista, o avô dele é extremamente machista. Tudo bem, você entende que isso vem de uma criação japonesa que é muito conservadora, pelo menos a do avô, que é muito racista, né? A relação deles com a população negra, principalmente do avô, é uma coisa absurda, assim, é uma coisa muito, muito problemática, né? E ele vai colocar, ou seja, ele mostra também como que o buraco é muito mais embaixo, né? Não é um coitadinho que está sendo explorado, ele também tem outras questões, mas uma coisa não justifica a outra, né? Não é porque ele é um homem racista que ele tem que trabalhar até a estafa e ele tem que ser enganado, né? Acho isso muito sofisticado também na narrativa, como ele consegue equilibrar, porque claramente, eu vou pegar o Hideo aqui, né? O avô, o primeiro integrante dessa família que vem pro Brasil. Ele é claramente uma vítima da situação. Ele vai ser enganado por esse governo, ele vai vir para o Brasil com uma falsa esperança, ele vai ser explorado, ele vai ser, enfim, ridicularizado ali de diversas maneiras, vai sofrer preconceito. Então ele é uma vítima de um momento histórico muito complicado, mas ele também, é o que o João falou, né? Ele também é muito problemático. E aí, eu acho que é interessante como ele dá complexidade a esses personagens, mas até do ponto de vista da narrativa isso é muito interessante, porque assim, a gente comentou, né, que são vários capítulos, tem um narrador aqui, o Noboru, que vai contar a história da sua família, mas ele vai focando em personagens diferentes, cada capítulo vai ter um foco. Então, primeiro vai ser o Hideo, depois vai ser uma filha do Hideo, depois, né, ele vai mudando aqui o foco narrativo. A gente nunca tem como foco narrativo as pessoas mais interessantes do livro, ou as mais nobres, ou as mais corretas. Essas pessoas, elas vão sumir da narrativa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui, o Hideo, né? Esse personagem que vem, o João tá falando muito sobre as avós, as duas esposas, porque ele vem casado com a Kimi vai falecer. É o capítulo que abre, né? Acontece logo no início, exatamente. E aí ele vai casar com a Shizui, que é uma nova esposa, né? Que vai ser, de fato, a avó do narrador, né? Mas a Kimi, ela é muito melhor que o Hideo. Ai, é tão triste. É um capítulo belíssimo, né? Ela é muito mais interessante, porque ela vai sonhar com a neve, ela adorava neve, então ela fica esperando nevar no cafezal, não neva, ela vai ser ridicularizada por isso. Ela tem muita saudade do Japão, ela não vai se adaptar ao Brasil.
Então ela é uma personagem muito melhor, até o amigo deles, porque nesse momento da narrativa você tem 3 personagens principais, o Hideo, a Kimi e um amigo da família que mora ali junto com eles, um agregado. Até ele é mais interessante. Ele é um artista, ele gosta de poesia, ele tem uma visão muito mais clara sobre a situação, sobre o que está acontecendo ali. O Hideo não, o Hideo é um homem machista. Muito conservador, muito tradicional. Violenta a Kimi de algumas maneiras, né? Não tem ali uma violência física em si, mas uma violência psicológica. Bebe. Ele vem de uma cultura muito machista, né? Que é japonesa. Isso eu gosto do livro também, porque ele mostra os choques culturais. É como se ele mostrasse assim, olha, os países lidam de forma diferente. Às vezes os dois lidam de forma ruim com a mesma situação. Mas ruim diferente, Não né? tô dizendo, né? Como se ele dissesse, não tô dizendo que o brasileiro trata melhor as esposas, mas veja também que o japonês está longe de ser o melhor país para uma mulher. Então, por exemplo, alguns, só pra gente ter aqui, pra gente soa chocante, mas volto a dizer, se a gente for comparar historicamente, eu não sei se era tão diferente assim do contexto brasileiro. É porque talvez é mais explícito ou acontecem situações que não aconteciam aqui. Mas a gente sabe que o Brasil é um país machista também, historicamente falando. Mas é porque tem alguns costumes que o avô do narrador vai trazer e que ele reproduz, que isso vai ser inclusive foco de brigas ali na família, depois com as gerações mais atuais, que vão achar aquilo um absurdo. Mas, por exemplo, o marido é que manda, e ele manda em tudo, assim. A esposa, ela não pode nem falar que ela não gostou da casa, ela tem sempre que pedir autorização para externar algumas questões que ela gostaria, né? Se o marido fala que tá ótimo, ela tem que se calar. Tem uma imagem que vai aparecer mais de uma vez no livro que eu acho muito forte dessa cultura machista, é que a mulher, ela tem que primeiro servir os homens da casa em todas as refeições, principalmente no jantar e no almoço, né? Então ela faz a comida, ela serve o marido e o filho e o genro, enfim, todos os homens, e isso vale para todas, tá? Não é só para dona de casa, porque depois vai ter, quando a família vai ficando maior, a gente percebe a mesma discussão com as outras mulheres. As mulheres primeiro servem os homens, eles podem repetir quantas vezes eles quiserem, elas têm que ficar ali servindo, e só depois que eles falam estou satisfeito, é que elas podem comer, né? E tem uma construção aqui óbvia de servidão, né? Porque a mulher é que cozinhou, ela primeiro tem que servir o marido para depois ela comer, e até uma ideia de sobra, né? Ela vai comer aquilo que ele não quis mais. Então, assim, se sobrar pouca comida para ela, problema dela, o homem pode comer mais do que ela, né? Os homens podem comer mais. Isso depois vai ser colocado até nas irmãs, né? Porque aí tem uma outra cena com a família maior, que os homens estão comendo e fica a avó do narrador com as filhas esperando eles terminarem para elas poderem comer também. E aí um dos tios vai falar que ele acha esse costume bárbaro, que quando ele casar, a mulher vai se sentar na mesa com ele, vai comer junto com ele. Mas, enfim, são várias questões que são trabalhadas aqui. E só pra continuar, mulheres essas que trabalharam no cafezal, né? Que trabalhavam no cafezal. Elas trabalharam o dia inteiro, não é que elas ficaram em casa esperando os maridos, né? Os homens da família. Elas trabalharam também, elas acordam mais cedo do que todo mundo para poder fazer o café, depois vão trabalhar e ainda se alimentam do que sobrar. Preparar o almoço, preparar o alimento do dia e depois ela tem que ser a última a comer, né? E a Kimi vai ser ridicularizada pelo esposo por conta disso, porque ela é uma mulher de constituição frágil. Então ele vai dizer que ela é fraca, que ela não dá conta do trabalho no campo, que ele está sendo prejudicado pelo esposo, que ele casou errado, que ele casou com uma mulher que obviamente não aguenta, né, esse trabalho braçal, então que ele está sendo vítima de um casamento mal feito. Se ele soubesse, ele teria casado com outra mulher, porque essa mulher não vai levar ele a lugar nenhum, que ela está sendo um prejuízo econômico, porque aí eles ganham menos, porque eles produzem menos ali. Então, assim, é bastante violenta a construção, bastante complexa. Ele vai proibir a Kimi de se relacionar com outras pessoas, de estabelecer amizade, mas principalmente com as pessoas negras, com os brasileiros e com os negros. E tem esse viés racial. Acho que a Lu queria comentar alguma coisa, Lu? Não, pode fechar. Que ele vai, inclusive, verbalizar de uma forma bem racista mesmo, de que os negros são inferiores aos brancos. O brasileiro já é inferior ao japonês, ele vai colocar dessa forma, né? E aí a Kimi vai fazer amizade com uma mulher negra, que é a Maria, que trabalha nessa lavoura de café também. E o marido vai proibir. Vai falar, não, esses negros, eles eram escravos. Você está proibida de se relacionar com uma raça inferior, com gente subalterna, né? Então, é curioso também, claro que é muito racista, mas é curioso perceber como que
mesmo estando nessa situação extremamente de vulnerabilidade, ele ainda se considera superior. Né? Assim, eu estou passando por tudo que eu estou passando aqui, mas é temporário, eu sou superior a todas essas pessoas. Então é muito complexa essa configuração psíquica, né, que ele faz do avô. E só para fechar o raciocínio da narrativa, né? Então você tem 3 personagens aqui, a Kimi, esse agregado da família, que também tem uma história interessante, e o Hideo, que é o pior de todos, que é esse machista, racista, que bebe, que gasta dinheiro ali da família, no bar com aguardente, e que tem vários episódios aqui bastante problemáticos. Quem que continua a história da família? O Hideo, né? E eu acho isso, simbolicamente, é muito forte, porque é como, não é exatamente isso, porque nem todos morrem, mas a ideia de que os bons morrem jovens, né? Quem sobrevive... É o problemático. Exatamente. Acho isso muito forte, mas do ponto de vista da narrativa eu acho muito sofisticado, porque ele escolhe contando a história a partir de personagens que têm muitas complexidades. Então ele evita mesmo, ele sai desse lugar comum da vítima, como o João mencionou. E ele faz um duplo movimento, né? Como se a história oficial ela é contada pelo vencedor, entre aspas. E a gente sabe que o vencedor, às vezes, não é a melhor pessoa, é só a pessoa mais truculenta, mais violenta, né? Com algum poder a mais. E aí, ao mesmo tempo que ele mostra isso, a narrativa oficial é essa. Ele também faz uma tentativa, e eu vou tentar reconstruir as outras narrativas que foram silenciadas. Tanto é que essa primeira esposa do avô, que é a Kimi, ele começa dizendo isso, assim, ninguém lembra dela na família, pouquíssimas pessoas lembram. O meu avô mesmo, sempre que eu entrevistei, que eu perguntei dela, ele fala até com desprezo. As primeiras falas são sempre assim, eu lembro que ela não aguentava trabalho, eu lembro que ela era muito fraca, eu lembro que ela era muito boba, né? O avô debocha disso, e é uma cena tão bonita, gente, mas tão melancólica, quando ela fica esperando a neve no inverno brasileiro, né? Assim, isso leva a personagem para um outro patamar de sensibilidade mesmo, assim. E como que o avô ridiculariza isso, né? Então, assim, ele vai justamente começar a narrativa dessa mulher que ninguém lembra na família, ou que não é lembrada. E aí é como se cabe a ele fazer esse resgate, vou resgatar. E me chama a atenção o peso das figuras femininas. Eu adoro a construção das figuras femininas aqui, porque tem uma outra personagem que vai ser muito emblemática, que é meu outro capítulo favorito, que é o da mãe dele, a mãe do narrador, que tem uma história também muito, muito, até moderna, disruptível, eu diria, para usar esse termo que eu estou usando bastante nos últimos episódios, né? Porque ela vai fazer uma escolha que é uma escolha que agora a gente vê muita literatura e o cinema tematizando, né? Mas durante muito tempo você imaginar o peso que foi para essa mulher fazer essa escolha, as consequências dela, né? Não sei se a gente conta, se a gente deixa em aberto, que aí já é mais pro final do livro. Acho que a gente pode não contar, mas é uma das filhas do Hideo, é a Sumi, e ela vai ter uma decisão ali que de alguma forma vai levar ela para um espaço de ruptura com a família. Vou só contar o começo, tá? Mas tem reviravoltas. Você não vai imaginar o que acontece, prometo. Ela se apaixona por um brasileiro. E ela sabe que é o Fernando. E ela sabe que o pai dela jamais vai permitir que ela se case com um brasileiro, né? A gente está aqui na segunda geração dessa família, pelo que ela escuta na casa, pela forma como o pai educou ela. Então o pai exige que ela se case com um japonês, né? Eu vou falar com um descendente de japonês, mas nem é isso, porque o pai vai separar, né? Ele vai fazer uma construção de quem é de fato um japonês puro e quem já foi corrompido pelo país. Eu quero que minha filha case com uma pessoa, mesmo nascendo no Brasil, que ele tenha os valores japoneses, que ele tenha tido uma educação japonesa, né? Que ela case com o Nihonjin, né? É o que ele vai falar. E aí ela sabe que essa aventura ali está fadada ao fracasso ou a ela ter que fazer uma escolha de ruptura com a família. Mas aí a forma como a narrativa vai ser construída vai levar a gente para outros lugares que a gente não estava esperando. E aí são várias reviravoltas, assim, muito complexas. Porque aí vocês devem estar pensando, ela foge com o Fernando. Não é isso. Vocês não imaginam o que acontece, assim, realmente é diferente o capítulo. Me surpreendeu muito. Eu também. Me surpreendeu tanto que eu confesso que eu estava lendo de uma forma, e aí depois eu entendi, aí eu falei, opa. Eu acho que o autor é muito feliz em dar essa voz aos silenciados mesmo, e acho que é um movimento consciente, né? Eu acho que tem isso, tem essa dupla ironia, né? Ao mesmo tempo que ele nos mostra que a história da família vai ser contada ou vai ser perpetuada por personagens problemáticos,
ele vai se ocupar de dar voz, pelo menos de imaginar a história desses personagens que foram excluídos. Inclusive personagens femininas, eu acho que a gente tem 3 até. Que é a mãe, né? Tem a Kimi, tem a Sumi, que é a mãe do narrador, né? E tem a mãe também, A avó, né? a esposa do Hideo, né? A avó dele, no caso. Que não tem um capítulo focado nela, mas que sempre que ela aparece também é com muita delicadeza, com muito respeito. Eu acho que ele constrói personagens femininas muito bem. E a avó, ela meio que inicialmente é um contraponto à Kimi, né? Porque ele vai falar que ela trabalha muito, ela não se queixa, ela não vê problema, muito entre aspas, depois a gente vai ver como é que é complexo, mas em preservar os costumes japoneses. Ela é uma boa filha, ela é uma boa esposa, ela vai ter muitos filhos com ele, então assim, 6 filhos. o ideal de uma boa mãe, de uma boa esposa, mas a gente vai ver também que não é tão contraponto assim, né? O que está no aspecto de oposição é muito superficial, que quando você vê a camada profunda, ela tem muitos elementos da Kimi ali, que reverberam nela. Só que talvez ela tenha até mais dificuldade de lidar com isso do que a Kimi. Ela não é nenhuma dificuldade, mas é uma perspectiva mais pragmática mas o que eu posso fazer? Né? Assim, eu tenho poucas possibilidades de ruptura, né? E o que me é oferecido como ruptura também não me interessa tanto. Então, é uma personagem muito complexa, muito melancólica também, né? Tem uma conversa com a filha que a Lu comentou, que a filha vai perguntar para ela se ela é feliz, e aí ela vai complexificar isso, ela vai inclusive falar assim, mas o que é ser feliz, né? O que é felicidade? O que eu posso querer da vida além do que eu já tenho, né? Assim, eu não consigo nem projetar isso, o que seria ser ou não feliz, né? É uma discussão que está tão a largo da minha vida que você tá falando grego comigo quando você pergunta se eu sou feliz ou não. Eu não tenho nem tempo, nem cabeça, nem projeção de felicidade, e isso não importa, né? É uma visão muito melancólica, muito triste, mas muito, muito, muito profunda, eu acho, dessa visão da condição feminina nessa cultura que é muito machista, muito conservadora, né? Volto a dizer, não estou querendo dizer que todos os japoneses sejam machistas, tá? Mas estou querendo dizer que na configuração familiar que o livro retrata, é uma família muito machista, né? Essa configuração está colocada ali. Então já fizemos vários elogios aqui. Traz um contexto histórico que é muito interessante, uma história que precisa ser resgatada. Gosto do texto, acho que ele constrói imagens belíssimas. Essa que o João comentou da Kimi no cafezal esperando a neve, lindíssima, jamais vou esquecer disso. Uma imagem de sensibilidade e de ingenuidade, né? Assim, é tão... Chega a ser fofo, né? Assim, você entender. Porque ninguém... E aí você vê a dimensão. Ninguém nem explicou para essa mulher para onde ela tá vindo. Ela não conhece realmente nada da terra em que ela tá vivendo aqui, né? E é muito cruel, né? Ao mesmo tempo que é muito bonita, a imagem é de uma crueldade imensa, né? E de profundo deslocamento. Como ela tá realmente fora do seu lugar, né? Quando a gente comentou o outro livro dele, Onji Chan, a gente falou que a gente não gostava tanto do final, sobretudo pela relação que envolvia uma personagem feminina, né? A forma como ele construía ali a sexualidade de uma personagem específica, lá no outro livro. Então, acho que aqui as coisas estão mais bem resolvidas. Aqui me agrada bem mais, assim. Eu acho que aqui tudo funciona. Sim, e queria citar um outro ponto que eu anotei aqui de destaque no livro para mim, que é como ele lida com o racismo, porque ele vai falar sobre o racismo sofrido pela população amarela no nosso país, né? A gente sabe que não são apenas os japoneses que sofrem isso, a gente tem esse preconceito contra asiáticos e descendentes de asiáticos de um modo geral, principalmente ali do leste da Ásia, então falando de China também, né? Mas ele vai tratar sobre racismo, que não é o mesmo racismo sofrido pela população negra, claro que não, e ele vai colocar isso também, mas que tem muitas consequências ali psíquicas, sociais, culturais, né? A gente tem alguns personagens aqui que vão trazer isso muito, muito na pauta aqui do racismo, e aí eu queria fazer só dois comentários aqui especificamente sobre racismo. O primeiro saindo um pouco do livro, mas eu queria contar uma história aqui, que eu não sei se o João conhece, mas para a gente ver como isso é uma discussão recente, né? O racismo sofrido pela população amarela no Brasil é algo que não esteve em pauta durante muitos anos. A gente tem uma história de uma novela da Globo de 2016, chamada Sol Nascente. Você conhece essa história, João? Eu não acompanho novela há muitos anos, eu não conhecia essa polêmica,
Mas decidiu-se fazer uma novela que traria muitos descendentes, muitos japoneses aqui, uma população nipo-brasileira. E aí o protagonismo ia ser da Dani Suzuki, que é uma menina descendente, né, de japoneses, mas aí no fim escolheram a Giovanna Antonelli. Tudo a ver. Tem um fenótipo bem parecido com a japonesa. E aí deram qualquer desculpa de que, na verdade, ela não era filha biológica, era adotada, então tá tudo bem ela não ter, né, os Uma traços. escrava branca, escravizaram um beijo. E isso aconteceu em 2016, gente. É menos de 10 anos atrás, vocês entendem a gravidade disso? Aqui, assim, eu nem sei por onde começar, questões de representatividade, a gente comentou, né, que a história da migração japonesa não é tão abordada, a gente tem poucos personagens aqui descendentes de japoneses, e quando é, melhor que não fosse, talvez. Olha que história absurda, gente. E assim, tô dando um exemplo, a gente tem outros, os apelidos, né, como a gente sempre tenta colocar os descendentes aqui num certo padrão, né, são ótimos em matemática, tem várias piadas aqui que são muito piores do que isso, que eu não vou comentar, mas que vocês devem imaginar aqui. Então, assim, sofrem sim bastante preconceito e, ao mesmo tempo, é o segundo ponto que eu quero destacar aqui, eles servem de ferramenta de opressão na mão da branquitude. Porque ao mesmo tempo que eles sofrem o racismo, porque eles não são brancos, eles não são negros, mas também brancos eles não são, né? Eles viram ferramenta de opressão, porque todo mundo já escutou essa história de que olha como os japoneses prosperaram no Brasil. Por que os negros não prosperaram? Eles também vieram para cá, sem nada, sem nenhum apoio, sem nenhuma perspectiva. Das mesmas condições, só falta falar isso, né? Esse absurdo. E enriqueceram. Todo mundo conhece um japonês, um descendente de japonês que é bem sucedido. E olha assim, é um argumento completamente burro e cruel. Com os dois porque lados, cada inclusive. migração teve aqui as suas especificidades, exatamente. Os dois lados que eu quis dizer são os asiáticos e os negros, tá, gente? Não com os brancos, obviamente. E os brancos colocam os dois em oposição, né? Então você diferencia, você coloca os grupos como se fossem coisas muito distintas, né? Até num sentido de evitar que exista aqui uma união, uma confluência de narrativas, né? Porque para a branquitude é muito interessante que não exista esta união, né? E aí eu acho que o livro também aborda isso nesse capítulo que o João mencionou, porque a Kimi, ela vai tentar ser amiga de uma mulher negra, a Maria, e as duas vão se reconhecer. Elas se entendem no mesmo espaço, numa situação ali de opressão que tem as suas especificidades, obviamente, mas que também tem as suas confluências, as suas semelhanças. A história não vai permitir que exista essa união, mas elas se identificam, né? Elas se reconhecem. Eu acho muito bonita a construção dessa personagem da Maria, porque elas se ajudam, elas têm limitações, elas só vão ir até um determinado ponto, porque existe uma imposição externa, mas existe ali, né, esse momento de contato que eu acho muito bonito e muito sensível na história. Como que existe até essa retroalimentação discursiva mesmo, de não se unam, né? Porque o avô vai falar que ele ouviu dizer que os negros foram escravos no Brasil e que eles são um povo muito vingativo, que eles querem vingar pelo processo de escravidão. Então, você percebe que isso foi alimentado discursivamente naquele homem, né? Essa ideia de, olha, não confie neles, que, né, eles não são como vocês, eles são inimigos também. Então, é um livro com muitas camadas, né? Assim, e um livro muito curto. Muito curto. Ele tem 145, 144 páginas. Gente, discussão sobre esse sentimento nacionalista, ufanista japonês, discussões sobre machismo, sobre racismo contra a população negra, mas também o racismo sofrido pela população amarela. Eu acho muito complexo, de verdade, assim, um livro muito curto. Choques culturais e contribuições culturais, né? Como que ele chega... no bairro da Liberdade, em determinado momento, né? A família consegue se mudar para São Paulo, sai da fazenda e abre uma loja de produtos. Então, assim, ele faz realmente esse percurso histórico ali desse processo migratório. Claro que é um recorte, mas é um recorte que contempla várias frentes diferentes nesse movimento migratório japonês para o Brasil. E ele recorta muito bem. Eu acho que os personagens que ele escolhe, eles trazem essa concisão narrativa, eles ajudam a compor esse cenário mais amplo. E gosto também da forma como ele mostra... o resenhista no começo falou que o caso de família japonesa é verdade, né? Porque no próprio seio familiar você vai ter muita dissonância, muitas opiniões diferentes, apesar de você ter ali
um patriarca que une isso de alguma forma, mas o próprio poder dele de unificação vai se perdendo ali ao longo do tempo, né? Você começa a ter outras vozes, outras frentes, pela passagem do tempo, pela influência cultural, pelo fato de que os filhos já são criados no Brasil, então tem um filho que é mais tradicional, que é mais apegado às origens japonesas, o outro já está brasileirado, para usar um termo que eles usam, na própria família ele vai ser tido como rebelde, porque ele sempre gostou muito do contato com outros brasileiros e com outros imigrantes, né, com os italianos, tem um momento, esse momento do castigo também acho interessantíssimo no começo do livro, que esse filho, eu não vou lembrar, é o tio, né? É o Haru. É o Haru, que ele é muito rebelde, ele dá muito problema na escola, ele é tido como um aluno que é até desrespeitoso, e aí o pai tem castigos físicos muito fortes, que são descritos aqui, né? E aí não tá funcionando, ele aplica um castigo que é muito radical, a avó, a esposa, né, vai ser até contra, a esposa do Ideu, mas ele fala que não tem jeito. Eu não vou conseguir localizar aqui porque eu não tinha me planejado para falar, mas se eu achar o nome aqui eu comento. Mas que consiste em que, Luana, em o filho ficar uma semana vivendo fora de casa, sem ajuda nenhuma. Então ele é colocado para fora durante uma semana e ele que lute para arrumar comida, alimentação, água. Então, assim, olha que coisa forte, né? Você colocar um filho para fora de casa durante uma semana e assim, você não pode nem dar comida, enfim. Isso vai ser tematizado aqui, né? Só que esse menino vai acabar fazendo amizade com uma família de italianos. Não é fazendo amizade, ele já era amigo. Ele vai ser acolhido ali por um seio familiar italiano, e aí o que era para ser um castigo vira, na verdade, potencializa mais o tal do problema, que era esse menino ser muito afeito a influências estrangeiras, né? Não só brasileiras, mas italianas também. E aí tem uns humores aqui também de Luiz, porque o menino volta para casa pedindo a mãe para ela aprender a fazer polenta. Então, tem umas coisas legais assim no livro também. Mas eu gosto dessa complexidade familiar. E a gente falou de imagens bonitas. Você falou da imagem da neve. Eu gosto muito da imagem dele jogando futebol também. Que ele some, ninguém sabe onde ele tá jogando futebol com os brasileiros, né? O descendente de japonês, que deveria perpetuar a imagem do Japão, tá lá jogando bola. E até umas hipocrisias, porque o Ideu, né, o avô, que é esse homem tão apegado à cultura, não vamos ter contato nenhum com nada brasileiro, ele começa a desenvolver um vício em cachaça, né? Então, assim, ele não, nada do Brasil interessa. Mas a cachaça, na falta do saquê, né? Ele vai falar isso, que ele gostava de saquê, mas já que não tinha saquê, ele começa a frequentar o bar. Então, assim, eu gosto também como que o livro mostra que é impossível essa proteção absoluta, né? Se você está morando num outro país, aquilo vai chegar para você de alguma forma. Pode chegar mais ou menos, mas vai chegar, né? Não tem como você se manter impermeável a essa influência de um outro país no qual você está. Capítulo do Haru é excepcional, é muito bom também. Haru é um ótimo personagem, esse menino rebelde que gosta dos brasileiros. E novamente, né, não vai ser ele que vai dar continuidade à história dessa família. Eu acho que o livro inteiro ele é muito coerente nas escolhas. Mas gosto muito do Haru também. Gente, livraço, tá? Livraço. E aí a gente nem comentou, mas é um livro... Vou até fazer um outro comentário. Eu não li o livro da Ana Maria Machado, né? Porque estou falando disso. Porque o Nihonjin é o fatídico livro que teria sido... Ele entrou na polêmica, coitado, de tabela, né? Porque o jurado C deu uma nota baixa para o livro que era o favorito. Nem lembro qual era o livro da Ana Maria Machado agora de cabeça. Ele ganhou o Jabuti, né? Começando a história aí. O Nihonjin ganhou o Jabuti. Foi em... Deixa eu ver se eu tenho o ano aqui. Foi em 2012. Na categoria de romance. E aí entrou numa polêmica porque o jurado atribuiu nota 0 para alguns livros que eram tidos como os favoritos, e aí ele subverteu a lógica na média de notas, acabou ganhando, ficando em primeiro, segundo e terceiro ali no ano, livros não tão famosos assim. E eu acho uma pena que o Nihonjin esteja envolvido, porque é um livraço, ele se vale enquanto obra, assim, eu não acho que ele foi beneficiado, eu não li o livro da Ana Maria, então não posso fazer aqui uma comparação se eu concordo ou não com o prêmio. Mas assim, eu não acho que o prêmio está mal representado. Eu acho que é um livro que merece bastante, sim, o prêmio Jabuti. E eu fico sentido de que ele tenha ganho nessas condições. Porque eu acho que ele merecia ganhar numa condição que não
não o afetasse publicamente, sabe? Então fica a sugestão, acho que a polêmica ela não pode respingar no livro, porque é um livro excepcional, assim, o livro merece os louros, né? E aí a gente lida com a polêmica de outra forma. Até porque o autor não tem nada a ver com o jurado. Nada a ver. Né? Não foi ele que deu a nota. E assim, ele também não tem nada a ver com o pessoal de humanas que fez as regras do Jabuti, que claramente tinha problemas, né? O povo aí deu uma escorregada na matemática. Porque o jurado não fez nada inconstitucional, digamos assim, ilícito, ele tava na regra, né? Ele deu a nota maior pro livro que ele gostou mais. E deu 0 pro livro que ele não gostou. Às vezes ele só é muito passional. Eu sou muito passional. Hiperbólico, igual nós. Eu amo o livro ou eu odeio. Mas, gente, é um livraço, compensa conhecer. Para além, não sei se eu comentei, mas a capa... É linda. Queria voltar nesse ponto, porque, gente, como tá difícil arrumar capa bonita neste país, né? No Brasil. Essa é a nossa luta, né, João? Que eu acho que tem uma coisinha meio Estúdio Ghibli, olha. Assim, não tem uma... Tem, João. Uma construção assim dessas casas. Ai, gente, lindo. Padronizado. Eu não tô com o Oji-chan aqui, mas é na mesma construção. Tem uma folha de guarda tão bonitinha, olha. São sombrinhas. Muito linda. Lindo, uma cor linda. Parabéns para a Dona Fósforo, mas, gente. Gostamos demais do livro. Demais. Só tenho elogios. Eu não tenho nenhum ponto de atenção aqui. Eu gostei de tudo. Eu também não. Tô pensando aqui. Eu gosto de tudo. E assim, inclusive, esse livro não deveria ter um episódio separado. Né? Ele faria parte aqui do nosso top 5, não é o nosso livro em comum, só que a gente gostou tanto. E eu acho que tem tantas coisas aqui para serem ditas que a gente achou que era justo ele ter um episódio de destaque aqui, separado. Senão, esse episódio não vai ficar tão longo, ele vai ficar um episódio de 1 hora. Mas se a gente não dividisse, a gente tem um episódio de 5 horas, de 4 horas. Então a gente teria que fazer algum corte ali em algum momento. Exato. Mas aí semana que vem a gente volta com o nosso top 3 agora, que sobraram 3 livros, né? Com mais 3 livros que falem justamente sobre essa relação Brasil-Ásia. Aqui, personagens imigrantes, deslocados, né? Que tem um pouco a ver com este tema. Temos coisas boas para recomendar. Será que teremos mais japoneses? Será que falaremos de outros países, outras nações? A última pergunta mesmo, Lana, que não quer calar, é o seguinte. Por tudo que você disse, você então é contra a gravação de pé de chinesa, é isso? Que dá para tirar daqui. Pé de chinesa, né? Eu quando comecei a ler as notícias sobre o tal do Sol Nascente, essa novela, sobre a qual nunca tinha ouvido falar, eu fiquei pensando, será que a galera não tá... Quer dizer, o pé não de tá chinesa... falando de pé de chinesa? Não era tão absurdo assim, se a gente for considerar. Com perdão do trocadilho, ele tem um pezinho na realidade. Mas eu lembro, essa novela... O histórico não é bom. Essa novela eu lembro. Teve uma novela, se eu não me engano, era do Miguel Falabella, que se chamava Negócio da China. Essa eu lembro. E que as chamadas, as propagandas, todo mundo, os atores também faziam assim. E tinha aquela música, era o Ney Matogrosso, né? Lingui, 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 lá. Lingui, lingui, nananana. Não vou cantar, fui muito criticado quando eu cantei o tema da Vitória, então eu vou poupá-los da minha voz de rouxinol, não ensaiei. Mas eu lembro, era a Grazi Massafera a protagonista, mas eu não lembro nada da história, eu lembro da propaganda só. Eu não assisti, mas eu lembro da propaganda que era bem problemática, né, gente? Assim, e essa questão até pensando exclusivamente sobre atuação, agora novelas, projetos audiovisuais, é sempre um estereótipo, né? O personagem japonês ou oriental, de um modo geral, ele vai ser mestre de artes marciais, ele vai ser um nerd super inteligente, a gente não consegue sair muito... Online, uma fã de animes e cultura otaku, então a gente não consegue sair muito dessas caixinhas, desses estereótipos, né? E 2025 já, né, gente? A gente tá, assim, realmente um pouco atrasado nessa discussão. Mas o mundo é deles, e a gente nem falou da China, porque aí que o negócio... Quando a gente falar da China, realmente... Vem aí, hein? Estamos aqui com um livro chinês na gaveta pra gente ler, mas aí não é Ponte Brasil-China, é China, China. Algo me diz que a gente vai ser cancelado quando a gente fala da China. A China é um assunto polêmico. Será? Eu falei a palavra China hoje de manhã? É um assunto polêmico, temos que ler o livro aí. Qual será o livro? Não é por agora não, tá, gente? Mas vem aí. Pode escutar, quando eu prometo, eu cumpro! Mas fica a sugestão, então, de Nihonjin,
do Oscar Nakasato. E fica aqui meu pedido para o Oscar escrever mais, gente, porque ele tem poucos livros. Acho que ele tem 3 romances e eu já li 2. Como é que eu vou fazer agora? Oscar, este podcast serve aqui ao Oscar Nakasato, gostamos muito dos livros, esperamos aqui ansiosamente novas publicações. Inclusive, eu peguei um autógrafo dele na Feira do Pacaembu deste ano, e ele é uma simpatia, a mesa dele foi ótima, eu virei fã, assim, gosto muito, gente, recomendo demais. Ele é professor também, olha só que ele é professor universitário, mas ele é professor e ele é um escritor do Paraná, não sei se a gente comentou isso. Não comentamos. Ele é descendente japonês, né, mas ele é um escritor do Paraná, ele nasceu em Maringá. Então aí também literatura do Sul, aqui sempre representada. República do Paraná. República de Curitiba marcando presença. República de Curitiba, é. Coitado, ele não merecia. Ele Não merecia essa relação. essa piada, coitado. Mas fica a nossa indicação também, matando 2 coelhos com uma cajadada só. Literatura de presença japonesa, de migração japonesa e literatura do sul deste país, também sempre lembrada aqui neste episódio. É isso. Não temos nada contra o Paraná, temos até amigos que são. Luana mora no sul do Brasil. Mas não no Paraná. Eu moro num lugar bem mais progressista, que é Santa Catarina. Eu não vou falar o que eu pensei, mas... É isso. Qual a palavra-chave, João? República de Curitiba? Depois que a gente falou isso tudo, solta uma palavra bem xenofóbica, né? Que podemos falar? Vamos pensar no livro. Pastilha efervescente. No livro não tem nada japonês aqui que é mencionado? Tem várias coisas, né? Saquê. Saquê, pode ser. Saquê. O álcool é sempre bem-vindo nesse podcast. Sempre uma homenagem importante aqui. Eu não sei beber saquê, inclusive. Acho que nunca bebi, inclusive. Eu não sabia que tinha forma, talvez eu beba errado. Então, eu bebi poucas vezes. Eu nunca bebi. Naquele copinho quadrado, não é? Sim. Tem um nome, obviamente, não é copinho quadrado, né? Tô sendo aqui, mas eu não sei o nome. Peço desculpas para a população nipônica, imagino que tem um nome específico que eu não domino. E ele vem até a borda, né? Vem às vezes assim, até pingando, é difícil de pegar aquilo. E é muito forte, tá? Eu lembro, as minhas experiências com saquê, eu lembro que é muito forte, o teor alcoólico geralmente é muito alto. Eu acho que eu nunca bebi, e eu nunca bebi caipirinha de saquê também, que existe um movimento. Nunca bebi caipirinha de saquê. Como é que se chama quando você mescla culturas? É uma música do El-chan. É a mistura do Brasil com o Japão. Com o Japão, quem diria? Esse sincretismo cultural aqui. Eu sei que existe caipirinha com saquê, mas nunca experimentei. Eu tô tentando lembrar. Pelo que eu me recordo, eu bebi muito pouco saquê, mas pelo que eu me recordo, a cachaça ela é mais doce, né? Até pela origem da cana-de-açúcar, assim. Então, não sei, não deve ser uma combinação tão chocante, não, o saquê. Que é um destilado, né? Tá podendo beber saquê ou não? Ou saquê tá nas bebidas canceladas aí? Acho que saquê pode. O imperador não ia fazer uma coisa dessa comigo. Não é possível que não ia fazer com a gente. Abafa. Comentem se vocês já tomaram caipirinha de saquê, mas eu sei que existe, não é uma imaginação minha, não. Eu espero que não. Ou saquê especificamente, ou como é o nome do copinho quadrado em que se serve saquê, por gentileza. Ajude essa pobre alma ignorante a não desrespeitar a cultura alheia. João que reclamou no início do episódio das pessoas que têm preguiça de procurar coisas. A falsidade vem de quem menos espera. Deixa eu procurar aqui então, vou dar um exemplo. Copinho de saquê. Quadrado. Aqui tá falando que chama copo de saquê. Será? Não, tem aqui, ó. Não, mas aí é redondo, eu queria o quadradinho. Ajudem a gente, vamos pedir essa força. A palavra podia ser liberdade também. Liberdade, pode ser? Liberdade é bom. E aí, você prefere saquê ou liberdade? Depende do momento. Não, já vamos pro saquê, vamos guardar a liberdade para outro dia. Tá bom. Prioridades. Mais saquê e menos liberdade pro mundo. Saquei, então. A gente tá muito decidido hoje, né, João? Sacou? Saquei. Ai. Você fez uma cara de desapontamento, do tipo assim, não estraga, tava no finalzinho. A gente quase chegou ao final do episódio sem um trocadilho, quase. E é isso, gente. E lembrando,
Fósforo Editora. Se você quiser comprar este, outros livros do Oscar ou quaisquer outros produtos, copinhos de saquê, você pode comprar na Amazon pelo nosso link. Nós vamos ganhar uma comissão e você ajuda este canal. O link tá sempre na descrição do episódio ou no nosso link na bio do Instagram, gente. Beijos, beijos. Fiquem bem, sobrevivam, até mais. Até, gente.